Fala galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Roda a vinheta. Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Ainda tô calando outro vídeo, então é isso. Bom, o vídeo de hoje, já deixa o likezão aí, tá? No vídeo de hoje, vamos estar falando sobre o filme que eu fui ver no cinema no outro vídeo, gente. Sim, vamos estar falando sobre Michael filme. Então, gente, esse filme simplesmente tá assim... Olha, não sei nem explicar, sabe? Pra mim, a nota desse filme é 1000, entendeu? Se eu pudesse dar mais, eu dava mais, entendeu? 1000, ai, juro, gente, nossa senhora. 200, 300, 400, não sei, mas é isso. Esse filme tá muito bom, entendeu? A crítica tá massacrando, mas a crítica tem que se ferrar, entendeu? Tive que falar que tá, mas é isso. Eu também não vou ficar falando tanto, porque assim, pra quem não viu o filme, vai lá ver, entendeu? E depois você volta nesse vídeo. Agora, se você não viu, você guarda esse vídeo, porque ele conterá spoilers. Então, você guarda o vídeo e depois você vê, beleza? E quem já viu, continua no vídeo. Mas é isso, então, o vídeo é o seguinte. A atuação está perfeita, quem faz é o Jafar Jackson, esse ator, que é o sobrinho do Michael Jackson. Gente, juro, esse menino, ele tem, como é que eu posso dizer, ele tem um molho, gente, tem um molho, molhinho dessa família, que molho, dependendo de uma parte ele não é não, mas tem uma parte que tem um molho bom, entendeu? Que é essa daí, entendeu? Esse menino, gente, na hora dele sorrir no filme, é uma coisa assim que passa realmente a vibe, entendeu? Que é o Michael Jackson ali. Entendeu? Passa realmente, porque ele tem aquela coisa assim, só o Michael Jackson tinha um sorriso, entendeu? Que é uma coisa assim, dá aquele sorrisinho de ladinho, aí fica com a cara assim, meio... entendeu? Então, ele tinha isso. E ele conseguiu trazer isso também. Então, o que eu achei legal aqui, gente, provavelmente esse vídeo aqui, se você ver esse vídeo, eu não posso estar prevendo. Mas esse filme, ele tem cara de que vai pro Oscar, entendeu? Porque a atuação desse menino tá perfeita. Esse menino aprendeu a dançar, ele aprendeu, não que a cantar não, porque ele já vem de uma família que canta, ele sabe cantar. Até porque ele fez um clipe, que eu recentemente assisti esse clipe, que eu nunca tinha assistido, tá? Que foi um clipe no Brasil, que ele fez, acho que no Morro do Vidigal, não sei, alguma coisa assim. Mas ele fez esse clipe aqui, ó, essa fotinha aqui que eu vou estar deixando aí. E aí ele fez esse clipe, e aí, inclusive, a música sai da minha cabeça. Ele fez esse clipe, e nesse clipe a gente via que ele tinha um molejo. Ele tinha um olho ali, um negócio ali. Tanto que no clipe tem referências do tio dele. Se você for reparar muito bem, se você for reparador, você vai reparar que tem referências muito lógicas. Tá bom? Então é isso. E aí ele tentava fugir disso, né? Pelo que eu vi nas entrevistas. Ele tentava fugir disso. Falava que, não, a música não é muito pra mim. Mas aí você vem de uma família que canta, né? Como é que você fala que a música não vem pra você, né? Aí fica difícil, né? Mas aí ele falou, quer saber? Não vou fugir, entendeu? E sim, esse foi o primeiro trabalho do Jafar Jackson. Foi o primeiro trabalho que ele fez, né? Ele nunca tinha atuado. E aí ele resolveu, né? E não foi só porque ele é o sobrinho que ele foi escolhido, não, tá, gente? Teve outras pessoas no teste para passar. Só que quem passou foi ele, entendeu? E ele, acho que o processo ficou mais ou menos uma semana, um mês, uma coisa assim, pra poder escolherem ele de fato. Mas ele fez o teste, só que aí viram que ele realmente era bom. Aí escolheram ele e é isso. O ator que faz o Michael Jackson criança também é muito bom. E teve outras crianças também pra ser selecionada, mas eles gostaram muito dele também.
Então eles decidiram escolher ele. Porque... Até porque ele dança e ele canta também, né? Então, eles precisavam de uma criança que dançasse e cantasse. Fizesse as duas coisas. Então, eles escolheram esse menino, que eu já vi ele no TikTok, se eu não me engano. Ele já fez uma dancinha no Michael Jackson no TikTok. E aí escolheram ele. Gente, o menino dança muito, tá? Realmente esse menino aí, ele pode estar em outros filmes, porque ele é talento, tá? Muito bom, entendeu? Ele dança pra caramba. E é isso, gente. O ator que faz, né, o pai é esse cara aqui, que ele é um ator muito consagrado. Dizem, no caso, pelo que eu vi nas entrevistas, diz que ele é um ator muito consagrado no meio lá do artístico e tal, de filmes. E ele também tá na primeira, não sei se é na primeira, nas 3 temporadas de Euforia. E aí eu conheci ele através de Euforia, tá, gente? Porque eu não conhecia ele. Então, se eu não tivesse visto Euforia, talvez eu não ia conhecer ele, mas aí eu conheci ele de Euforia. Gente, o papel desse homem está impecável. Ele consegue passar raiva, entendeu? Consegue trazer a raiva pra gente, pro telespectador. E é isso, gente. Só sei que o trabalho dele tá maravilhoso. A mulher que faz a mãe, ela fez Vovozona, entendeu? Pra quem não deve estar lembrando dela aí, ela fez Vovozona. Ela fez... ela fez um outro trabalho aí que... ela fez Querem Acabar Comigo, que é um filme que eu indico muito pra vocês. E, assim, mais ou menos esses são... ela fez O Maluco no Pedaço também. Então, ela fez a namorada do Maluco no Pedaço. E mais ou menos são esses os trabalhos, assim, que eu conheço dela. Tá, gente? Que eu vi. Eu não vi mais trabalhos dela, só vi esses 3 mesmo. E é isso, gente. Só sei que ela faz esses 3 e são 3, no caso são 3 comédias, né? E é isso. Eu nunca tinha visto ela num papel tão sério, que é um papel mais sério, entendeu? Não tem tanta comédia. Então, eu queria ver ela nesse papel sério também. Eu só via ela em papel de comédia. Agora, vamos para o filme, né? Que eu enrolo muito. Vamos para o filme. O filme já começa mostrando onde ele nasceu e o ano que ele nasceu, né? Que ele nasceu, que no caso ele vai mostrar onde ele nasceu e tal. Aí já mostra ele pequenininho. Esse ano aqui que aparece no filme. E aí mostra que ele não podia ir brincar com as outras crianças e nem o pai dele deixava, porque ele tinha que ensaiar com os outros irmãos para poder, né, cantar, né, para depois ir cantar e ganhar dinheiro. E aí mostra o pai manda eles ensaiar, tipo, ele fica sentado numa poltrona, manda eles ensaiar, e aí se um errasse, né, e era uma coisa que o Michael Jackson já havia falado, né, que quando um errava, né, todos tinham que fazer de novo, ou se um errasse, levava, né, porrada. E aí, ou levava cinto, alguma coisa assim. E essa parte também bem, essa parte no caso me fez chorar, porque na hora que ele errou, tipo, e ele foi meio que confrontar ele, né, ele acabou, entendeu? E aí eles não mostraram, tipo, muito, abreviaram muita cena, tipo, mostrando ele dando muita coisa, também por causa de que criança vai ver esse filme. Então, como a criança vai ver esse filme, pra não ficar, tipo, muito violento também o filme. Então, eles não mostraram muito. Mas deu pra ouvir barulhos e é isso. Aí mostra que ele também não gostava muito de comer, né? Ele gostava mais de comer besteiras, né? Tipo assim, comida, ele não comia tanto. Ele comia mais besteirinhas. Dos meus. Mas é isso. E pra quem não sabe, o signo dele era virgem, tá? E normalmente o signo de virgem é bem perfeccionista, tá, gente? E é isso, gente. Aí mostra lá que ele tinha uma relação boa com a mãe. Mostra também que ele nem sempre tinha uma relação tão boa, que ele no caso não tinha com os irmãos, entendeu? Que os irmãos também, gente, não era aquela coisa também não, eu pensava, mas não é.
E aí, gente, também tem a questão dele que a gente descobre também que, como é o nome? E uma coisa desse filme, gente, é o seguinte que eu vou falar pra vocês. Quando alguém falar pra vocês que você é feio, não acredite. Nunca acredite que você é feio porque você não é, tá? Então se alguém virar pra você e falar que você é feio, você não é, tá? Porque realmente chamavam, no caso o pai dele chamava ele de feio. Gente, esse homem não é feio, tá? Por favor, esse homem não era feio. E é isso, só isso que eu tenho a dizer. E mostra também, o filme também vai mostrar o acidente dele lá que ele teve, tudo tal. E também mostra também ele se desvencilhando do pai, né? Que demorou bastante, gente. A gente achou que foi num certo ano ali, mas não foi. A gente descobre realmente no filme que ele ainda estava no Jackson 5 quando ele fez aquela música Billie Jean. Quando ele fez Billie Jean, ele ainda estava no Jackson 5, tá? Então, mas aí mostra, né, que eles formaram ali o grupo, tananã, e aí eles foram fazer o show, aí tinha uma menininha até ali apaixonadinha, aí beleza, eles voltam pra casa, a mãe fala que eles têm que dormir pra ir estudar no outro dia, só que o pai vai e fala, não, voltem aqui que vocês vão ensaiar. Aí ele confronta, né, e fala pra ele, não, mas foi tudo perfeito, não sei o que, não precisa. Aí ele fica falando pra ele se ele tava desafiando ele. Aí ele vai e fala, não sei o que. E mais uma vez, ele leva assim. E aí essa parte também é bem triste. E aí, tá. Aí eles vão pra um programa de TV. E aí nisso que eles vão pra um programa de TV, eles começam a cantar ali. Eles são apresentados como a nova revelação da música. Uma nova revelação que vai ter. E aí, beleza, eles começam a cantar ali, aí o pai dele tá ali assistindo tudo, atrás das cortinas, e aí aparece uma mulher do lado dele, falando, são seus filhos? Aí ele, são meus meninos. Aí ele, por que? Você gostou deles? E aí ela fala, eles cantam bem. Aí ela, você é empresário deles? Aí ele, sim. Aí ela vai dar um cartãozinho pra ele ir pra gravadora, e aí ele vai lá na gravadora, e a gravadora, beleza, chama eles. Aí eles vão lá e gravam. Aí o Michael vai lá pro cara, né, botar... Ele tá lá no estúdio, no caso. Aí entra no estúdio. Só que ele tinha uma coisa que ele não ficava quieto, entendeu? Ele tinha que sentir a música, mas ele não ficava quieto. Aí o cara falou pra ele, tipo, tem como você não se mexer, não sei o quê. Aí ele, beleza, mas ele ainda tava se mexendo. Aí ele ainda tá se mexendo, beleza. Aí ele tentou, mas aí ele falou, você quer que eu dou um jeito? Aí o cara, não precisa. Você não é empresário deles? Então, aqui é a minha área, faz o seu aí, fica quietinho e pensa só no dinheiro aí, tá? E eu faço a minha parte aqui. Gente, esse cara, ele foi super legal depois. Ele falou com ele, se você precisar de alguma coisa, falou pro Michael, né, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Pode falar qualquer coisa que eu tô aqui, tá bom? Se você precisar, porque ele já percebeu que a índole, entendeu? Ele já percebeu que não era muito certo das ideias. Aí, ok, beleza. E aí, é isso. Aí eles bombam tudo e tal, tudo aquilo que a gente já sabe. E aí vamos para o foco de que eles bombaram, ganharam dinheiro, tudo e tal. E o fato que eu gostei foi o seguinte, gente. Como ele não teve infância, ele pegou e aproveitou quando ele teve um pouco mais de dinheiro para comprar doce, para comprar tudo que ele não conseguiu quando era criança. Então, isso é uma parte, assim, que ao mesmo tempo, não sei se diria que é triste, ele tentando resgatar a infância, entendeu? Então, essa parte eu achei, entendeu, interessante. E aí, tem uma parte ali que ele tá na loja de doce, ele fica fazendo uma brincadeirinha com a segurança dele, que depois o pai dele vai contrata um segurança, que esse segurança depois vira só do Michael, entendeu? Depois não passa a ser mais da família Jackson. Porque como o Michael vai morar sozinho também, ele passa a ser só dele. Beleza.
Aí ele fica fazendo as brincadeiras dele ali. Aí ele tá numa loja, a criança pede autógrafo. A mãe pede autógrafo, né? Falando que é pra ela, mas na verdade não é pra ela, não. É pro filho. Não, na verdade não é pro filho, é pra ela. Mas é isso. Aí começa a juntar um monte de criança ali. E óbvio que ele vai ter que ficar ali pra poder dar autógrafo pra todo mundo, né? E aí ele chega em casa. Essa parte me emociona também muito, porque ele chega em casa e aí ele fala: ai, comprei um Twister. E aí alguém quer jogar? E nenhum dos irmãos dele quer jogar Twister. Porque os irmãos dele estão muito ocupados com meninas e afins, entendeu? Então, outro conselho que eu te dou nesse filme: não adianta você ter muito irmão, porque nenhum vai prestar pra muita coisa não, gente. Porque, assim, eu me senti meio ele nessa hora, porque não adianta você ter muito irmão, porque nenhum vai brincar contigo ou não vai te dar muita atenção. Então, é isso. O que eu digo é isso, tá? Então, o único amigo que ele tinha era os bichos. No caso, era o macaquinho que ele resgatou. Inclusive, eu não sabia. Ele pegou esse macaquinho que todo mundo sabe que ele tinha um macaco, né? E ele pegou e resgatou ele de um lugar que ele estava sendo muito maltratado. Que eles faziam teste nos bichos, tá, não? E ele resgatou. E outra coisa, ele tinha uma lhama também. Acho que é lhama. Um bichinho, que é aquele bichinho que cospe na cara da pessoa. Mas esse bicho, gente, pra quem não sabe, hoje em dia todo mundo pode ter de bicho de estimação, tá? É super normal. Quer dizer, normal não é, mas se você quiser ter, pode ter. E é isso, entendeu? Então, essa parte aí eu achei bem só na parte dos irmãos aí, mas aí depois eu achei ele legal jogando Twister aí com o macaquinho. E aí mostra também que na época que ele gravou Billie Jean, ele ainda tava lá. Ele gravou Billie Jean, ele gravou um monte de coisa, só que ele ainda tava, o dinheiro dele ainda ia para o pai dele. Então ele queria desvencilhar isso, ele queria que o cara demitisse. Mas mesmo demitindo não adiantou nada, porque o pai dele ainda continuava infernizando ele. E é isso, entendeu? Só que uma das coisas que ele fez sem falar com ele foi falar com um cara que o filho dele ia fazer uma turnê com os irmãos dele, e assim, numa turnê que era a turnê da Pepsi. E aí essa turnê, ele ia assim, não sei o que, e o cara falou, beleza, mas ele vai, né? Porque na época ele já era bombadão, entendeu? Na época ele já tava bombado. E já era o Michael Jackson. Então, entendeu? Ele também já tava tentando já se desvencilhar, mas o pai dele não tentando colar ele ali de novo. Então, beleza. Aí, porque, na verdade, gente, pra quem eu não sei se as pessoas devem saber ou não, quem era famoso ali, quem cantava mais, todo mundo sabe que era ele, né? Então, não eram os irmãos. Então, quem cantava mais ali não eram os irmãos. Os irmãos era só backing vocal, que tocava ali guitarrinha, que tocava as coisas. Mas todo mundo sabe que quem cantava de verdade ali era ele. Então, por isso que queriam ele na turnê. Não queriam nem os outros filhos dele. Queriam especialmente ele. Podia estar sem os filhos dele e só ele. Queriam ele. Tanto que o cara falou, se ele não for, você vai ver só, entendeu? Tipo, dando a entender pra ele. Ele, não, ele vai sim. E aí, beleza, ele comunica. E aí ele fica, pô, eu vou, mas vai ser a última coisa que eu vou fazer. Mas não é por você, é pelos meus irmãos. Entendeu? Então, beleza, ele fez, mas ia ser a última coisa que ele ia fazer de Jackson 5, realmente. Aí tá, poderia realmente ser a última coisa, entendeu, gente? Porque teve aquele acidente lá. Então poderia ter sido realmente a última coisa. E aí a gente descobre que o grande causador do acidente foi realmente pra quem já deduziu aí no vídeo, sim. E aí, o que acontece? Ele acaba lá, mostra lá o acidente, é bem triste. E no momento que a chama pega, inclusive isso aí nem tem mais em show, tá? Isso aí não tem mais em show porque foi comprovado que é muito perigoso, tá? Porque pode soltar fogos e essas coisas. Então foi muito perigoso. Então no momento que a chama pega, ele na hora ele não sentiu,
Então na hora ele não sentiu, ele chegou até a dar um giro assim. E aí na hora que ele deu um giro, ele já começou a tirar a jaqueta, né? Um negócio ali, a jaqueta que tava brilhando. E já começou a pular, a galera já começou a ir em cima pra tentar apagar, né? E aí conseguiram apagar e aí levaram ele já direto. Só que na época, né, muita gente ali, e aí é difícil você passar uma ambulância com muita gente, né? E aí muita gente ficava em cima. E aí era muita dor, né, que ele tava sentindo, que deu pra ver no filme. E aí o médico chega e fala, tipo, foi muita sorte porque poderia ter pegado nos olhos e no rosto. E se pegasse nos olhos e no rosto, poderia ser pior, ele poderia não estar vivo. E aí ele vira, né, o pai vira e fala, ah, mas ele tá bem, ele vai poder depois terminar a turnê, tipo, terminar as outras turnê que ele tem, ele vai se recuperar logo. Aí o médico vai e fala, querido, o seu filho quase morreu. Ele só não morreu por um milagre, entendeu? Tipo, porque se ele pegasse no olho, né, na cara dele, ele poderia não estar aqui. Então, o mínimo que o seu filho precisa agora é do seu apoio e de você cuidando dele. Entendeu? Então ele vai demorar pra cicatrizar. Isso não é uma coisa que vai cicatrizar assim, ó, bom, entendeu? Então ele vai demorar, isso é uma coisa que demora e ele vai ter que usar prótese. Então por isso que ele usou prótese, tá, gente? Muita gente achava que era porque ele fez um... Ai, muita gente inventava muita mentira, porque nessa época tinha muita fake news, tá? Então é isso. Não que hoje em dia não tenha. Temos a inteligência artificial, que não me deixa mentir, né, galera? Nada sobre. E ele fala, beleza, então. Aí ele fica meio nervosinho, porque o cara falou pra ele, né? Ele lembrou do que o cara falou. Ah, se não tiver ele, tananã, beleza. Aí o médico lá fala pra ele que ele vai ter que usar prótese, tananã. E aí, gente, é isso. Aí começa uma fase na vida dele que depois ele ficou triste, tananã. Tem uma parte que eu acho até interessante, que o empresário dele, acho que é, o empresário dele leva um Mickey pra ele, porque acho que ele gostava muito da Disney. E ele também era muito fã ele gostava muito dos Três Patetas, e inclusive do Pateta, e gostava do Peter Pan. E aí, gente, o Peter Pan tem um vilão. Provavelmente esse vilão, na cabeça dele, era no momento ali que estava sendo, sim, pra quem adivinhou aí, é. Então, era o pai dele, né, no caso. Mas é isso. Aí ele leva, tanto que ele olha e ele fala, ai, foi você que trouxe, muito legal. Aí tá, aí ele pergunta como é que ele tá, ele fala que ele ainda tá com muita dor, que ele tava com um pouco de dor, mas aí estabeleceram um pouco. E aí o remédio tá dando muito sono. E aí ele fala que ele quer fazer mais, entendeu? Porque, tipo assim, o que eu achei, tipo, mais bonito nessa parte, assim, é que mesmo ele, tipo, mesmo ele dodói, entendeu? Que eu vou dizer assim, mesmo ele dodói, se recuperando, ele ainda pensava nas pessoas, sabe? Então, ele ainda visitava as pessoas ali, tentava trazer, sei lá, um pouco de alegria, entendeu? Usando a luva dele. Tentava trazer um pouco de ânimo e alegria para aquelas pessoas que foram queimadas, tipo, completamente. E aí ele tentava trazer ali um pouco, mesmo aquelas pessoas, tipo, não tendo muita esperança. E o que eu achei mais legal foi isso, gente. Que ele pensava nas pessoas e ele queria fazer mais. Então ele perguntou quanto que o dinheiro que ia desembolsar disso, dessa turnê aí que aconteceu o acidente. E aí, quem já tava de olho nesse dinheiro era quem, gente? Quem adivinha aí? Sim. E aí ele não deixou brecha para isso. Ele pegou todo o dinheiro e doou para pro hospital, né? Para as pessoas que ajudou ele. E doou um pouco também para as pessoas que foram queimadas também. Então doou um pouco para as pessoas que também tiveram queimaduras e outras coisas assim. E isso que eu achei mais bonito, entendeu, gente? Mesmo ele dodói, ele pensava nas outras pessoas. Então achei isso muito bonito do filme também mostrar. E é isso, gente.
Aí depois, uma coisa que vai mostrar também é quando ele saiu do Jackson 5 também, que foi uma coisa assim, esse momento foi muito, mostraram no show, foi muito lindo. Ele falando que ia ser o último show deles, e tipo, o pai dele com a cara assim, tipo, que não ia mais ganhar dinheiro, então ia ser o último show da turnê. E é isso, que eles iam dar adeus e ele ia começar a turnê solo dele. E é isso. Aí depois passa ele falando, você tá pensando o quê? Não sei o quê. E aí ele não fala mais nada, só vai embora. E aí provavelmente o segurança vai com ele, né? Que a gente já sabe desfecho dessa história, o segurança foi com ele e virou só dele. E depois passa o começo do filme, que no caso o começo do filme vira o final do filme. Entendeu? Então é basicamente isso. O começo do filme depois vira o final. E aí passa ele olhando assim pro segurança, tipo, vendo tudo que ele conquistou. E aí passa a última música, que ele já tá com o cabelo grande, provavelmente vai aparecer no segundo filme. E aí passa ele cantando. Então é isso. Aí provavelmente gente, pelo que eu percebi, porque eu sou muito detalhista, pelo que eu percebi, teve algumas coisas nesse trailer que passou. Algumas coisas do trailer desse filme não estavam no filme, que eu percebi. Entendeu? Então algumas coisas que estavam nesse trailer não estão no filme. Então basicamente eles pegaram o trailer e algumas coisas que estão ali vão estar na parte 2 do filme. Entendeu? Porque tem uma parte ali do trailer que, pra quem viu aí, deve estar lembrando, que ele tá com uma blusa branca e ele já tá totalmente branco. E ele tá com o cabelo amarrado, grandão. E acho que uma calça ali e uma parte assim, não sei se é um casaquinho, um negócio branco também. E essa coisa só tá quando ele tá totalmente branco. Então provavelmente vai estar lá no segundo filme. Então, provavelmente, no caso é na parte 2. Então provavelmente eles pegaram uma parte desse trailer e já botaram no trailer a parte 1 e a parte 2 pra já deixar a gente curioso também, entendeu? Então é isso. Porque eu sou muito detalhista, né? Virginiano também é bem detalhista na questão de trailer. Eu voltei 500 vezes só pra ver, entendeu? Mas aí eu consegui. E também, com tanto spoiler aqui no telefone, não tem como não reparar, né? Mas é isso. Então, provavelmente essa parte vai estar no segundo filme. Então foi isso que eu reparei, entendeu? E foi isso, eu não vou ficar contando também. Eu já contei quase tudo do filme também, né? Eu guardei muita coisa, gente. Mas é isso, então... falta uma outra parte também. Que essa parte é uma parte também que eu deixei bem reservada aqui pro final, rapidamente. Que aí eu já terminei de contar tudo, vou contar só essa parte. Eu gostei muito da parte de criação dos clipes. Que a parte de criação dos clipes eu descobri também pelo filme, que ele gostava muito de ver filme. Então aquele clipe do... Não, fala... O Thriller, ele gostava muito de ver filme de terror. Então ele pegou muitas ideias de filme de terror para criar o Thriller. Então eu gostei muito disso, que ele criava os filmes é ótimo, né? Criava os clipes através de filmes. Então o Thriller foi criado com filmes de terror, entendeu? Então basicamente é isso. Os outros, o outro que é aquele Pirê, então eu não sei muito o nome, mas é porque eu não gravo muito nome de música, entendeu? Eu gravo só algumas realmente. Mas esse clipe, inclusive, ele gravou... A história desse clipe é o seguinte: a do Thriller, porque ele viu muito filme de terror para gravar esse clipe. E a história desse, ele viu muita briga de gangue que estava tendo na televisão. E que as pessoas tinha uma pessoa que matava uma pessoa, entendeu? No meio dessas brigas. E aí, e muitas dessas pessoas que estavam morrendo eram pessoas negras. E aí ele via isso como um pedido de ajuda. Ele viu isso como um pedido de ajuda. E também uma forma também foi de unir as pessoas. Tipo assim, pra que as pessoas vão fazer violência e essas coisas assim? Pô, as pessoas podiam só se unir
virar todo mundo amigo e dançar, entendeu? E curtir a vida, é isso. Então, não ficar brigando. Então, ele usou este momento para isto, entendeu? Para conscientizar também as pessoas, entendeu? Então, esse clipe, além disso, foi para conscientizar também. E o Thriller foi porque ele via... Eu acho que era isso, né? Ele viu muito filme de terror, então ele pegou várias ideias, entendeu? E também ele começou a andar na rua, então ele foi pegando ideias na cabeça. Então, o que eu gostei foi isso, tá, gente? Essa parte aí que eu gostei. Ele gostava muito de ver filmes. E essa parte aí eu gostei. Então, é isso, gente. Eu deixei o vídeo bem resumidinho. Minha descrição tá ótima. Deixei o vídeo bem resumidinho aí pra vocês, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Me segue no meu Insta, que vai estar aqui. Que, inclusive, se você tá vendo esse vídeo, significa que o vídeo de eu indo no cinema ver o filme já saiu. E significa também que o vídeo, né, de eu me transformando para ver o filme, tanana, já tá no meu perfil também lá do Insta. E também os stories de eu indo ver o filme já deve estar no meu Insta também. E me segue no meu TikTok também, que eu tô bombando. E é isso, gente. Ó, deixa o likezão, tá? Se inscreve aí, tá bom? E é isso. E, gente, eu não vou revelar ainda qual é o próximo filme aí, entendeu? Mas é isso, tá? Só aguardem que também tem bastante coisa nova aí que vai ter esse ano aí. Mas é isso, entendeu, gente? Então, contei bastante, tá? Então, se você não viu o filme, vai lá ver o filme. Porque aí você não vai falar, ai, mas ela conta o filme inteiro, entendeu? Eu não contei inteiro, não, tá? Mas contei uma parte sim, tá bom? E é isso, entendeu? Não contei todo. Tem umas partes aí que nem eu contei também. Tem bastante parte aí que eu não contei. Eu só contei só o meio, começo e fim, entendeu? Eu não contei o filme todo. Então, se você quiser saber o filme todo, porque ainda faltou algumas partezinhas. Só que eu não vou colocar tudo aqui pro vídeo não ficar grande, que ele já tá grande. Então, se você quiser ver o filme todo, vai lá no cinema ver, tá? Então, é isso. Então, é sobre, tá? Beijo. Eu fui no cinema pra ver, tá, gente? Tem um vídeo aqui. Porque nego fica falando, eu não fui no cinema. Você foi no cinema, entendeu? Porque nego pensa que eu não... Gente, eu não saio de casa pra ver, tipo assim, um monte de filme não, tá, gente? Eu saio realmente só pra ver um filme que eu queira muito ver, tá? E esse foi o caso que eu queria muito ver, tá bom? Então, só por isso. Porque, gente, cinema hoje tá caro, tá? Foi essa semana não, semana passada. Semana passada que eu fui ver o filme, gente, o ingresso tá caríssimo, tá? O ingresso tá caríssimo. E também pra mim ir pro cinema, gente, é uma luta, tá? Uma saga. Porque você tem que subir aquelas escadas lá do cinema e a perna fica doendo. Você ainda tem que andar no shopping pra comprar as coisas pra poder ir pro cinema, pra comer as coisas lá dentro do cinema, pra não precisar gastar dinheiro pro cinema, porque a pipoca tá cara. Entendeu? Então, pra ir na loja americana, você dá uma andada. E pra mim, que tem essas pernas aqui, dói muito, tá? No outro dia, gente, parecia que eu tinha levado um soco na perna. De tão doída que a minha perna ficou. Então, gente, realmente não é uma coisa que... eu vou ficar indo no cinema toda hora, eu vou ficar saindo de casa toda hora. Pra mim, gente, é sério, não dá, entendeu? Não dá. Por isso que as pessoas ficam, você não sai muito de casa. Gente, só o dia que eu saí de casa pra ver o filme, já foi uma luta, porque eu não tava conseguindo Uber, entendeu? O Uber tava, não tava conseguindo, todos estavam cancelando. Então, gente, quase que eu achei que eu nem ia ver esse filme, quase que eu achei. Então foi uma luta. No dia que eu fui também tava calor, gente, juro. Então, por isso que eu falo, gente. Aí vocês ficam falando, ela não vai no cinema, ela não sai de casa. Gente, pra eu sair de casa é uma luta, tá? Eu devia fazer até live, entendeu? Live, só mostrando minhas lutas, entendeu? Mas é isso, né? Mas o povo gosta de falar, mas... Entendeu? O povo gosta de falar, mas ele não tá olhando ao vivo, entendeu? Não vê o que eu passo, entendeu? Então, o povo gosta só de falar, porque na hora de vir aqui me ajudar, não me ajuda, tá? O povo gosta só de falar, entendeu? Na hora de, entendeu?
Mas aí o povo não vai me dar dinheiro pra me pagar minhas contas, né? Então, é isso, meu amor. Então é isso, tá? Vou encerrar aqui o vídeo, tá bom, filhos? Beijos. Ainda tem que editar esse vídeo que vai estar grande. E é isso, gente. Ainda tem que fazer a capa aqui agora do vídeo. Beijo. Tchau.